Muito boa tarde, bem-vindo ao Justa Causa. A Tecnoforma já avançou com queixas-crime contra políticos, comentadores e jornalistas. O ministro Poiares Maduro é um dos visados no procedimento criminal. Em causa estão declarações proferidas publicamente no âmbito do caso relacionado com pagamentos a Pedro Passos Coelho. O caso Tecnoforma atingiu o primeiro-ministro. Há 2 semanas, Pedro Passos Coelho explicou que não cometeu nenhuma ilegalidade, apesar de estar a trabalhar em exclusividade como deputado no Parlamento. Nunca, enquanto fui deputado, recebi qualquer valor da empresa Tecnoforma. Posso ter apresentado despesas de representação. O caso relacionado com pagamentos ao primeiro-ministro abalou a Tecnoforma. Na altura, a empresa até ameaçou processar um membro do governo. E membros do Executivo. São quantos? Para já é um. A Tecnoforma anunciou que o governante é o ministro adjunto Poiares Maduro, por declarações proferidas publicamente. Não esclarece onde foram feitas as afirmações, apenas adianta que a Tecnoforma se sente lesada no seu bom nome, prestígio e credibilidade. No dia 26 de setembro, Poiares Maduro defendeu, no âmbito do caso Tecnoforma, a criação de uma lei contra o enriquecimento ilícito. Nós necessitamos de valorizar a atividade política também nesse sentido de eliminar suspeitas. Mas isso não se faz valorizando denúncias anónimas. Isso faz com intervenções sistémicas. E é por isso que eu, pessoalmente, entendo, por exemplo, era muito importante nós e todos os partidos políticos ponderarem aprovar uma lei sobre o enriquecimento ilícito, naturalmente conforme às limitações que o Tribunal Constitucional estabeleceu. Acho que esse tipo de envolvimento de todos os partidos políticos é que ajudará a credibilizar a atividade política. Além de Poiares Maduro, a Tecnoforma também vai processar a eurodeputada Ana Gomes e o comentador político Pacheco Pereira. São meus convidados o advogado da Tecnoforma, Cristóvão Carvalho, e António Raposo Subtil, advogado e comentador residente deste programa. Boa tarde aos dois. Cristóvão Carvalho, vou começar por si. Já foi apresentada esta queixa-crime. Quais são os fundamentos desta queixa? Presumo que esteja a falar da queixa-crime contra o ministro Poiares Maduro. Sim, senhor. Já foi de facto apresentada. Foi apresentada na sexta-feira. E os fundamentos são aqueles que já foram, de alguma forma, revelados, ou seja, prende-se com uma entrevista que foi dada ao Jornal Expresso, onde, de facto, o Sr. Ministro, que não é uma pessoa qualquer, e exige-se ao Sr. Ministro alguma contenção nas palavras e na forma como se expressa relativamente a determinadas empresas, no caso a Tecnoforma, aliás, ele tutela o setor. No que toca a essa matéria, de facto, achamos que ele não teve o devido cuidado de se proteger relativamente àquela empresa e de ser, de facto, comentários que ofenderam no bom nome, na honra, no prestígio e na credibilidade a pessoa coletiva da Tecnoforma. Que declarações tão graves são essas que foram proferidas? Existe passos dessa entrevista, de facto a entrevista é longa, se tiverem o cuidado de a ler, de facto ela foi publicada na revista, ela é longa e a determinados passos são feitas perguntas específicas sobre a Tecnoforma, sobre a credibilidade da Tecnoforma e sobre a existência ou não dessa empresa, dando-se claramente do indício que seria uma empresa falsa e que haveria fraude, na qual o Sr. Ministro não teve o cuidado de se desligar dessas expressões e de facto ficou como que corroborando essa teoria. Então, deixe-me entender. É o jornal que coloca as questões, essas palavras são proferidas na pergunta ou são proferidas na resposta? Será mais fácil ler a entrevista no seu conteúdo e mais fácil de perceber. Mas diga-me exatamente quais foram as palavras usadas por parte do ministro Poiares Maduro, até para sabermos qual é o fundamento exato da queixa, não é? Porque estamos a falar de difamação. Claro, não as tenho de cabeça e não as quero pronunciar, sob pena de me falhar alguma. Portanto, será pública a entrevista, portanto, foi dada ao Jornal Expresso, a Clara Ferreira Alves foi quem fez essa entrevista e, portanto, poderá ser lida... Daí ser uma das visadas também. Daí ser uma das visadas, porque a entrevista continua e, nomeadamente, a passos dessa entrevista é também feita, de facto, alguns comentários sobre o Sr. Primeiro-Ministro e nessas, muito habilmente, o Sr. Ministro Adjunto consegue-se desligar muito habilmente dessa matéria. Quanto à Tecnoforma, isso não acontece. Fica, de facto, esse celeuma e a cair em cima dessa empresa, de facto, como sendo uma empresa que não se pautou por regras de conduta isentas. Nessa matéria, de facto, a empresa não pode perdoar esse facto e, entendendo que, de facto, houve uma ofensa ao seu bom nome, honra e dignidade, acionou nesse sentido. O Ministro disse a determinada altura, por exemplo, que era uma empresa fantasma? Ele não disse que era uma empresa fantasma. Que era fantasma. Uma empresa que não tinha qualquer credibilidade? Ele falou, nomeadamente, em resposta a uma pergunta sobre fraude, no qual ele diz que, de facto, a fraude não é possível de evitar. Mas não diz que a empresa praticava, tinha ações fraudulentas?
E que quem trabalhava na empresa tinha esse tipo de ações? O que ele diz nessa entrevista é exatamente isto que eu lhe acabei de repetir. Daí temos de tirar as ilações em consequente da pessoa que é e das funções que ocupa. António Raposo Subtil, face ao que acabámos de ouvir, na sua opinião, estamos a falar de um crime de difamação, na realidade? Bom, por aquilo que é apresentado pelo meu colega, parece que será esse, digamos assim, o objeto da denúncia ou da queixa. O que me parece é que há aqui, antes de entrar nessas considerações, aqui um género de cortina de fumo, que é muito comum hoje ocorrer, que perante um processo que tem alguma complexidade, que tem incidências criminais, porventura, dolorosas, sim, depois ao lado, marginalmente, se fazem assim processos que também podem ter legitimidade, e não estou isto a questionar a queixa, pelo contrário, mas que não são o foco da questão. Quer dizer, o foco da questão é saber se efetivamente aquele sítio que pagava as despesas, eu já não digo empresa, já não digo centro, o sítio, aquela coisa... Reembolsava as despesas ou pagava despesas de representação? Aquilo que seja. Se isso, e, por outro lado, ao tempo em que tal ocorreu, se era um ilícito para o comum dos cidadãos, porque nós não podemos dizer, não era um ilícito para o comum dos cidadãos, mas para um ex, não, agora um presidente, um primeiro-ministro já é. Não é assim, isto não tem efeitos retroativos. Tem que saber se à data, qualquer cidadão colocado naquela situação, se cometia um ilícito. E depois passarmos então para a fase seguinte, se é relevante que um jornalista tenha dito que alguém tenha declarado. Declarou, neste caso, porventura, como declarou noutros casos, relativamente a outras empresas. Agora, a empresa sendo lesada tem o direito de fazer queixa. Mas não é algo que deva ser articulado, na minha opinião, com a questão da denúncia por carta anónima, que também foi isso que o Ministro disse, que é que ele entendia que as cartas anónimas, já tivemos uma carta célebre do passado a propósito do então Primeiro-Ministro José Sócrates, que prosseguiu em tribunal. Mas essa em particular deu origem a um processo durante 7 anos e que depois já sabia que era uma cortina de fumo, que neste caso foi ruinosa para o Estado, que gastou milhões, se calhar, enfim, milhões não, mas milhares de euros naquele processo e que depois foi tudo arquivado, como já se admitia, e que deu também um colorido e uma fantasia de que alguém poderia ser punido ao abrigo daquela carta anónima. Por isso aqui nós temos uma denúncia, tivemos factos, agora poderemos vir a ter alguns Mas tem ou não viabilidade eu não sei se tem viabilidade. Eu não sou sensível a este tipo de coisa. O que é que interessa se o Ministro disse? Interessa para a empresa, mas para o comum dos cidadãos, o que é que interessa que o Ministro tenha dito qualquer coisa? Ou seja, não tem interesse. Então, vamos ver. O que pode ter aqui interesse, pode ter aqui interesse é saber se à data, estes factos eram efetivamente ilícitos. Ninguém disse que eram. Depois, se decorrido este período, estão prescritos, estão. E depois, tirar a consequência, se estão, nunca vai haver nenhum procedimento relativamente ao Primeiro-Ministro. E se não existisse envolvimento do Primeiro-Ministro nisto, esta queixa que está aqui não seria objeto nem deste programa, nem tão pouco notícias dos jornais. Cristóvão Carvalho, quantas queixas é que foram apresentadas no total? Antes disso, deixe-me que clarifique aqui um bocadinho as palavras do Dr. Subtil. Estamos a falar de coisas diferentes. Estamos a falar, no que toca a esta matéria, existiu uma queixa na Procuradoria sobre o Sr. Primeiro-Ministro, eventualmente foi Estamos a falar de uma denúncia anónima que entretanto, foi arquivada por prescrição também. Não poderia ser investigada. É um assunto que foi tratado. E este em relação às queixas, quantas queixas é que foram apresentadas por alegar atentado ao bom nome e ao prestígio da empresa? Estamos a falar no que toca à empresa Tecnoforma. E no que toca à empresa Tecnoforma, é só disso que eu estou a falar. No que toca à empresa Tecnoforma, entraram neste momento 4 queixas. Sobre quatro o Ministro Poiares Maduro, a quem mais? O Ministro Poiares Maduro, Clara Ferreira Alves, Pacheco Pereira, Ana Gomes. São os 4. Pedido de indenização civil, vai avançar? Todos eles têm subsequente um pedido de indenização civil, como é evidente. Sim. Se a empresa se sente ofendida... Quando é que vai ser apresentado esse pedido? Dentro dos prazos legais. Agora há prazos que começam a decorrer a partir do momento em que formos notificados para eles, avançaremos com os pedidos de indenização civil. Como é que se afere o montante que terá que ser pedido, que será o montante em que a empresa se sente lesada, ao fim e ao cabo? Serão montantes efetivamente diferentes em função dos intervenientes em causa. Ao Ministro, por exemplo? Pronto, ao Ministro, obviamente que o valor será diferente do que ao público e ao jornalista António Cerejo. Um valor razoável, na sua opinião? Não temos neste momento, vamos ver quais são os fundamentos da acusação, se há acusação, quais são os fundamentos nos quais... estamos a falar de um crime particular. Nos quais nos vamos sustentar para depois fazer algo com critério e razoabilidade, desde que a empresa se sinta ressarcida desse prejuízo, para a empresa estará bem. Mas não é usual uma queixa contra o Ministro em funções? Por facto de não ser usual, é que tivemos essas cautelas e a empresa teve essas cautelas e escolheu o momento próprio para o fazer. E ponderou muito se o deveria de fazer. O Cristóvão disse, numa determinada altura, que estes visados criaram um monstro, o que gerou uma grande confusão. Exatamente.
E eu pergunto-lhe se a Tecnoforma estava assim tão atingida, se sente assim tão atingida, porque é que não acionou juridicamente outros visados quando, por exemplo, veio a público que a Tecnoforma estava a ser investigada logo no início de 2013, quando a anterior diretora do DCAP tentou fez um pedido para o levantamento da imunidade parlamentar de um governante, exatamente para que se fossem investigadas situações relativas à Tecnoforma. A Tecnoforma fez algo, não é, que era o que eu achava e que ela achava que deveria de fazer, foi respeitar os tempos da justiça. Quando estão investigações a decorrer, e eram 3 investigações que estavam a decorrer, Sim. não faz sentido, enquanto elas não estiverem resolvidas, arquivadas, ou seja, aquilo que for, tomar alguma medida, tem de aguardar pelo resultado. E foi isso que fez. Qual foi o arquivamento de 2 delas, foram arquivadas. Sim. A primeira investigação que envolveu o ministro Relvas foi arquivada, de Lisboa, a da Caixa Crime foi arquivada. Mas outra ainda decorre. Outra ainda decorre, mas pelas informações que temos e do feedback que a empresa tem, de facto estará a passos também de ficar resolvida. Portanto, o timing foi este. Demos o tempo necessário. Outra coisa não poderíamos fazer. Não era a meio de uma investigação que íamos fazer algo. Mas o que é certo é que uma ainda decorre e acionam agora 4 pessoas. 4 pessoas, mas acionamos fundamentalmente... Por causa de ter havido a tal denúncia anónima? A denúncia anónima é uma situação que está à parte. Não despontou, foi mais um epicentro que levou na criação do tal monstro, ou seja, foi levado para a Tecnoforma uma determinada situação que já se viu que nada tem a ver com a Tecnoforma, era o CPPC. Foram outras situações que aí aconteceram com o seu Primeiro-Ministro. Sim. A Tecnoforma, a única ligação que tinha é que era mecenas, Sim. como outros seriam. Aqui estamos a falar do prejuízo efetivo e da ligação do nome na altura do Ministro Miguel Relvas e depois do Primeiro-Ministro à Tecnoforma, que, de facto, como disse o Raposo Subtil, se isso não acontecesse, não haveria caso. Quanto é que a Tecnoforma perdeu com tudo isto? A Tecnoforma desvalorizou pelos nossos números em cerca de 11 milhões de euros. 11 milhões de euros, Exatamente. mas a Tecnoforma não foi declarada insolvente? Inevitavelmente. Mas aí não teve nada a ver quando uma empresa quaisquer declarações por parte do Ministro, ou da Clara Ferreira Alves, ou de Pacheco Pereira, ou de António Cerejo, não é? Mas é que tem. Tem? Mas é que tem. Isso foi agora? Não, vamos lá ver. Agora deu-se este epicentro, mas isto começa há 2 anos Sim. e meio atrás. Sim. Há 2 anos e meio atrás a empresa tinha este valor de mercado. Quando as notícias... As queixas estão sobre o objeto datado, muito, como diz a Cristina, muito recente. Porque não vale a pena estarmos a entender, ou dar a entender, que a situação da degradação da empresa, que decorre, isso penso que sim, é um raciocínio lógico, que decorre das queixas que tiveram quase 2 anos pendentes e que agora 2 delas foram arquivadas, aí admito que sim, se conheceu os factos. Sim. Decorre disso, parece que sim. Sim, porque só conhecemos os factos que são públicos, exatamente. não é? Mas agora Temos não acesso decorre ao de uma entrevista do Expresso, nem decorre de uma boca que porventura o Dr. Pacheco Pereira disse, ou de que a Dra. Ana Gomes, não decorre disso. Isso é uma coisa que tinha um histórico evidente, decorrente de quê? De um processo de inquérito que por acaso não teve o desenvolvimento natural, porque não foi, como também já foi mencionado bem para a Cristina, não foi levantado o sigilo e por isso não foi possível avançar um bocadinho mais. E é evidente que isto tornou bolorento, tornou podre, digamos assim, quer o processo, quer o objeto do processo, que no caso é a empresa, e aceito. Agora, tudo isto é algo que realmente só é notícia como crosta de um, digamos assim, centro, não daqueles centros que estávamos a questionar, mas de um centro de interesses que realmente se vem degradando ao longo de vários anos. António Raposo Subtil, na sua opinião, estas queixas de difamação, quanto tempo normalmente demoram a ser verificadas por parte do Ministério Público e a ser proferida a acusação, que tem que haver também a acusação particular, por parte do queixoso? Meses ou anos. Mas sabe o que é que dá aqui ideia? Dá a ideia que esta queixa é um bocadinho para defender a posição do Primeiro-Ministro. Dá a ideia que, como dizem que é um monstro, e criaram um monstro, quem se alimentava do monstro era o Primeiro-Ministro, vamos impedir que aqueles que identificaram o monstro ou criaram o monstro agora sejam censurados. Mas processa-se o Ministro do próprio Executivo? Eu aqui, e eu tenho muito respeito, sobretudo por um colega de quem sou amigo, e a empresa desconhece em absoluto. O que eu acho é que um foco, uma intensidade, um anúncio prévio de que vai haver uma queixa contra o Ministro sem dizer, e agora dizer-se que esse Ministro é o tal dito Poiás Maduro, que disse umas coisecas numa entrevista longa, sim, que a única coisa que pretendeu, pelo menos por aquilo que também surge da peça, que pretendeu foi censurar as denúncias anónimas, as cartas anónimas, sim, porque disse que era possível e exigível é que se fizesse a criminalização do ilícito, do enriquecimento ilícito, daquilo que é
pampanante, ou seja, a pessoa é rica, não sabe porquê, não daquele que foi reembolsado lá das despesas, e ele avançou por aí, se calhar cedeu-se, não faço ideia, porque não tenho de cor também a entrevista, mas tudo isso é uma coisa que nos dias de hoje é comum, as pessoas dizem coisas horríveis na televisão, chamam nomes uns aos outros, chamam nomes às empresas, era só que faltava ver queixas todos os dias. E por isso essas queixas vão dar origem, é uma tomada de posição daqueles que são alvo da queixa, como a doutora Ana Gomes já veio dizer, agora venham lá dizer, agora é que vão ver e tal, e entram por ali fora, continuam a ter trela, e aqui com todo o respeito, o Sr. Primeiro-Ministro, assim, está preso a este processo, a estas queixas, continua a não se conseguir libertar desta teia, mas ao mesmo tempo dá a ideia que alguém está em defesa dele acusando os outros, sendo que aqui é contraditório porque estão a acusar, ou pelo menos a queixar-se do Ministro do seu Governo. Como é que comenta? Eu vejo uma absoluta incongruência nas observações do Rebelo Subtil. Se aciona de um lado, se amarra do outro. Continuo a dizer que, de facto, continua-se a confundir o que não é confundível. Primeiro, há uma coisa que eu discordo. Quando alguém se sente lesado e sente que há matéria criminal... Já sentia na altura. Cristina, sentia-se na altura. Com várias notícias que vieram a lume. Eu recordo, por exemplo, em fevereiro de 2013, em que dizia que o CIAP estava a investigar eventual corrupção e tráfico de influências. Portanto, havia suspeitas dos crimes de desvio de fundos, corrupção, prevaricação e tráfico de influências. Depois temos aqui outras situações em que o principal acionista da empresa, em 2012, não queria prestar declarações, mas depois acabou por dizer, falou de Pedro Passos Coelho e disse que estava convencido que ele recebia qualquer coisa, não poderia falar em valores porque não posso provar nada. Agora, se era para pagar deslocações, telefonemas ou coisas parecidas, não sei. E disse várias vezes que ele não teria ido ali pelos seus lindos olhos. Portanto, quando temos as próprias pessoas que estavam à frente da Tecnoforma a falar sobre o assunto, como é que ficamos? Temos visados, vamos lá ver, quem falou até este momento sobre os atuais administradores que encontraram a empresa neste momento e que a tinham nos últimos 5 anos, ninguém falou. Quem falou foi antigos administradores. A empresa tem mais de 30 anos, foram antigos administradores. E esses antigos administradores não podem ser, também não lesaram o bom nome da empresa? Mas como? Se eles os que lesaram estão a responder por isso. Aliás, o que não falta é, neste processo, guerras entre acionistas e ações a decorrer entre eles. Já temos ações suficientes sobre essa matéria. O que nos interessa agora sobre esta matéria é, foram pessoas visadas. Vamos lá ver, o processo nasceu, e muito bem. Porquê? Porque tinha o Ministro Miguel Relvas, porque tinha o Sr. Primeiro-Ministro, porque tinha alguns deputados. Mas isso foram julgados em sede própria. Quem foi investigado foi o Sr. Miguel Relvas, foi o Sr. Primeiro-Ministro. Foram eles que foram investigados e é sobre eles que existe a investigação. Mas isto trouxe um anátema à empresa. E a empresa não teve nada a ver com isto, a não ser eles, pelo menos Pedro Passos Coelho, ter sido um colaborador. E foi agarrada para este caso. E chamou-se o caso Tecnoforma. E com isso perdeu o mercado. Perdeu o mercado, perdeu o valor. É só sobre isto que estamos a falar, não é mais nada. Mecenas da tal ONG CPPC, não é? Como outras eram. E sobre isso abriu as suas contas. E nesta altura... Abriu as contas, mostrou os valores. Aliás, foi a única que veio dizer, eu pagava 5.000 euros por mês a esta ONG. Foi a única que o veio dizer, mostrou as contas. E a questão é, para onde é que iam esses 5.000 euros? A quem eram entregues? Já conseguiram realmente aferir para onde é que iam esses 5.000 euros? Mas como é que a Tecnoforma pode aferir uma coisa dessas se a Tecnoforma cedeu os 5.000 euros a uma ONG e essa tinha administração própria? São esses administradores dessa ONG que têm de vir explicar, se quiserem explicar. Com isto, lá voltou a Tecnoforma a ser amarrada com isto lá voltou a ter prejuízos. E não nos esqueçamos onde é que de uma funcionava coisa. a CCPPC? Funcionava num escritório conexo à Tecnoforma. Conexo à Tecnoforma. Quem fazia a contabilidade à CPPC? Na altura penso que era um senhor Duro, um contabilista, não. Que não tinha ligações também à Tecnoforma? Que eu saiba, não. Na altura não, que eu saiba, não tinha. Então não era um único patrocinador. O único patrocinador não era a Tecnoforma. Não, aquilo que sempre foi dito, isto a Tecnoforma, ao dar 5.000 euros por mês, não quereria saber exatamente para onde é que era canalizado esse dinheiro? Principais mecenas. Um ao único. O que eu ouvi é que era o único. Porque aquilo tinha um orçamento de 60.000 e que eram 5.000 da Tecnoforma. Aquilo que eu disse, e repito aqui, foi eu que disse isso, era ao que sabemos, um dos principais mecenas. Seguramente teria de ter outros. Teria de ter outros para sustentar e para fazer o trabalho que fez. A Tecnoforma era um e nós revelámos os valores. Não conseguiram concluir até ao momento ser feito o pagamento, o reembolso de despesas a Pedro Passos Coelho ou o pagamento de despesas de representação? Ao que sei sobre essa matéria, o que o Sr. Primeiro-Ministro disse foi que era reembolsado por esses valores. Quem tem de responder por isso é a administração do CPPC. Muito bem. O CPPC tinha 3 administradores, eles têm de ser questionados e explicar sobre essa matéria. Muito bem. Meus senhores, infelizmente o tempo é curto e haveria muito mais para falar. Voltaremos certamente a falar sobre esta matéria num outro programa. Muito obrigado. Foi o Justa Causa.
Já sabe que pode nos contactar via e-mail para justa.causa@rtp.pt. Nós regressamos amanhã às 17 com um novo tema em destaque. Boa tarde, até lá.